Boa noite a todos, eu sou o Mário Henrique do Nascimento, sou desenvolvedor Java aqui da Bluesoft e hoje eu vou falar com você sobre um assunto que é um pouco polêmico e complicado, que é lidar com concorrência em Java. Bom, aqui é só um overview de tudo que a gente vai falar aqui. Seria inicialmente o que é uma thread, porque muitas pessoas não sabem o que é uma thread, aonde que ela está presente na aplicação Spring, quais os escopos do Spring e relacionar ele com problemas que podem ocorrer. Uma análise bem simples de um problema de concorrência que eu simulei em uma classe de exemplo. E como tornar nossa classe thread safe, que é um objetivo que todos os desenvolvedores deveriam ter quando desenvolvem uma classe. E também o último aqui é umas anotações que tem, que bibliotecas que a gente pode utilizar no dia a dia pode indicar se ela pode ser usada como thread safe ou não, se ela é thread safe ou não, né? Então, passando aqui, primeiro o que é uma thread? Uma thread a gente pode entender como uma linha de execução ou uma tarefa dentro da aplicação. Ela permite que a gente, com a aplicação, desenvolva diversas atividades, possa, enquanto cria um pedido, ela pode pesquisar um pedido. Então ela permite um paralelismo dentro do sistema. Aqui é um exemplo bem simples de como que a gente cria uma thread. E é praticamente você instancia uma thread, você passa um runnable. Aqui é uma implementação utilizando o Lambda. É bem simples inicialmente, que é um exemplo só para dar um system out. E o engraçado que a gente pode observar aqui é que, assim, por mais que elas se iniciem numa sequência que primeiro você gera um arquivo e depois você faz um envio de e-mail, não necessariamente elas vão terminar nessa ordem. Porque existe por trás o que a gente chama que é o escalonador, que ele pode olhar para uma thread e falar que ela tem menos, olhar a prioridade dela e verificar que ela tem que parar e a outra tem que assumir executando. Então, quem termina primeiro nesse caso aqui não tem como a gente saber só olhando aqui. Essa é uma coisa que também que dá um problema de concorrência que eu também vou explicar mais para frente. E aqui é só um exemplo mesmo simples de como instanciar uma thread aí e colocar ela para executar. Aqui é um exemplo, é um desenho que eu peguei na internet que eu achei bem interessante, que ele ilustra como que as threads elas ocorrem dentro de uma aplicação Java. Principalmente quando você tem uma aplicação como o Spring, que eu vou explicar aqui, e quando ela está deployada dentro de um servlet container, que é o Tomcat. Como a gente vê ali, a gente tem 3 requisições iniciando, que entra no servidor. Cada requisição, ela starta uma nova thread. Então é como se cada ação de usuário na tela do sistema criasse uma thread para ser executada no sistema. Então, com isso a gente já percebe que a criação de thread, ou do jeito mais básico para a gente analisar, é que cada requisição vai iniciar uma nova thread. Então, esse é um exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei. Tem processos paralelos no sistema, que a gente pode, por exemplo, fazer uma leitura de um arquivo de forma paralela, enviar e-mail enquanto você processa algum arquivo, que é esse segundo exemplo, e jobs também. Quando a gente tem algum job que roda no sistema, sei lá, de 30 minutos, de um dia, eles também iniciam uma nova thread para fazer essa execução. Então aqui são os 3 locais onde a gente tem uma thread no sistema. Aqui eu vou falar um pouco sobre alguns escopos do Spring e como que a thread está relacionada aqui em cada um dos escopos. Nesse exemplo que eu criei um endpoint REST, que é para produtos, e criei um service para ele. Então se a gente faz uma requisição, como está aqui nesse exemplo, ela chega no servidor, ela inicia essa nossa classe em uma thread nova. Então a gente pode ver que essa implementação que eu coloquei aqui, ela tem um acesso concorrente. Por quê? Esse REST controller que eu coloquei aqui em cima, que é a primeira anotação, ela é uma anotação que por baixo dos panos, se você for ver como ela está estruturada, ela é um escopo como de singleton. Então você tem uma instância desse produtor controller e uma instância desse produto service. Então com isso a gente já percebe que a gente tem, para 2 threads que vão estar entrando ou mais, a gente está compartilhando informações aqui dentro desses métodos, desses componentes. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, quando chegar no controle para listar, pode ter mais de uma thread, aqui também pode ter mais de uma thread.
Só para a gente ter uma ideia em relação a esse escopo. Bom, aqui é uma coisa que eu não indico ninguém a fazer, porque isso realmente é um dos erros mais básicos que pode acontecer aí, que é, por exemplo, a gente tem um escopo que está como service aqui. A gente tem um componente que está anotado como service. O escopo padrão dele é singleton. Se a gente colocar esse campo produtos e como field desse produto service, a gente vai estar, por exemplo, cada pessoa que for listar um produto pode estar pegando o produto de outra pessoa que também está listando. Então isso aqui é um dos problemas mais básicos que a gente não pode ter quando a gente está enxergando dessa forma. Se 3 pessoas pediam a lista de produtos, passar por essa estrutura aqui e o nosso produto service estiver estruturado dessa forma, as 3 pessoas podem uma pegar a listagem da outra, além de uma receber o produto da outra, ou pode dar diversos problemas aqui. Então aqui é um dos exemplos mais simples. E aí é o principal. Como que a gente vai tornar nossas classes thread safe? Que é o principal objetivo desse papo reto, né? O primeiro deles é não manter nenhum estado. Então, por exemplo, aqui a gente tinha aquela listagem que eu tinha feito anteriormente, que ela mantinha um estado. Então, cada pessoa que fosse fazer uma listagem de produtos, ela estaria modificando aquele field do produto service que poderia já ter sido preenchido por outra pessoa que está pesquisando. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é isolando. Nesse método listar, a gente percebe que a única coisa que ele acessa é o produto DAO. Tudo que ele precisa para fazer a execução está sendo criado dentro dele apenas. Então, nesse método a gente pode com certeza falar que ele é thread safe, porque praticamente tudo que ele precisa, ele mesmo cria e está no escopo do método mesmo. Então esse é o primeiro objetivo, você não manter nenhum estado. Tem casos que você quer deixar, por exemplo, uma mensagem como estática, mas mensagem não teria problema, porque ela é uma string. Se você for colocar alguma coisa constante, ela é uma string e ela vai ser imutável. Então você não teria esse problema que eu vou explicar mais para frente em relação a threads, né? Não compartilhar estado. Aqui é assim, se você não conseguir, quando você elabora a sua classe, deixar que a sua classe ela não tenha estado, e ela precise ter no caso, você pode utilizar um outro escopo aqui do Spring, que é o prototype. Que nesse caso aqui, cada pessoa que for fazer uma requisição para, por exemplo, classificar um produto, você vai instanciar um novo classificador e ele sim pode manter um estado. O importante para a gente ver aqui é que a concorrência, você vai verificar o problema dependendo do escopo que você está utilizando. Então, quando você utiliza um escopo singleton, que é no caso quando você utiliza essa notação service, que por padrão todo componente do Spring é singleton, você vai ter concorrência. Você pode, isso seria uma solução, você colocar um escopo como prototype, caso você queira que o seu componente ele mantenha algum estado. No caso, ele pode manter uma lista de produto, uma classificação de quantidade por categoria. Isso seria uma solução quando você precisa ter estado nos seus componentes. Aqui também uma das soluções que você pode ter é de imutabilidade. Porque se você compartilha dados entre threads, você vai estar 2 pessoas fazendo o processo ao mesmo tempo, e se ela conseguir mudar um estado de algum objeto seu, que o outro thread não está esperando, você tem um problema. Com imutabilidade você não vai ter isso, porque, como a gente pode ver aqui, quando a gente instancia um novo produto, ele é instanciado uma vez só e ele não é mais modificado. Caso você queira, por alguma razão, modificar alguma coisa do produto, você vai criar um novo objeto do tipo produto e você vai permanecer aquele anterior. Então, você pode estar compartilhando, mas eles nunca vão ter uma mudança de objetos entre as threads. Então, isso aqui é uma boa da gente adotar. Isso a gente tem muito quando a gente utiliza o Big Decimal, né? O Big Decimal ele é imutável e você poderia passar valores para, por exemplo, para 2 threads que estão em execução e alterar sem nenhum problema. Aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas classes que são imutáveis: o Big Decimal, o Big Integer, a String e os Whopper, também dos primitivos.
integer, long, boolean. Então isso você pode colocar como feed do seu componente, se ele sendo single, que você não vai ter nenhum problema. Aqui é algo que você pode fazer, mas que não é recomendável. Você pode sincronizar algum método do seu componente para ele ter um acesso apenas para uma thread. No caso, se várias pessoas for adicionar um produto nesse exemplo aqui, apenas uma por vez vai fazer a contabilização ali embaixo, que é contabilizar estoque. Essa é uma abordagem ruim, porque você cria trechos do seu sistema que apenas uma thread ou um cliente por vez vai poder executar ao mesmo tempo. Se esse trecho ele começar a se tornar cada vez mais pesado, você vai ter uma lentidão gigantesca no seu sistema só por um bloco que você colocou como sincronizado. Então assim, tem que usar só quando não tiver nenhuma outra alternativa. Você não conseguir modificar que seja o escopo do seu componente, você não conseguir modificar todos os componentes, passar, por exemplo, imutável. Aí você pode sim sincronizar um método que você precise para poder ter acesso de uma thread por vez, né? Uma coisa também que é muito bom é utilizar o pacote do Java Util Concurrent. Ele tem, eu coloquei aqui algumas implementações de algumas estruturas. No caso, a gente tem implementação de set, de list e de map. Caso você queira fazer algum trabalho que precisa compartilhar alguma estrutura de dados, precisa ser uma dessas daqui. Você pode até criar porque tem uma opção você pode criar uma lista normal do pacote Java Util, que elas são sincronizadas, só que as sincronizadas são lentas. Essas daqui são as mais recomendadas de você usar. E está aqui embaixo uma observação, que você, de preferência, você não utilize a gestura de dados do Java Util, caso você vá utilizar ele de maneira concorrente. Então é uma boa sugestão. Por último aqui a gente tem uma coisa que eu descobri bem recentemente, que pode ser muito útil quando você vai modelar seus componentes, ou suas classes úteis. Porque quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, um componente de data, a gente pode sem querer utilizar um separate format, a gente sabe que ele, muitas pessoas sabem, mas outras pessoas também não sabem, que ele não é thread safe. E você erroneamente imagina que ele seja e começa a utilizar. Uma das coisas que está sendo feita agora é colocar essa anotação thread safe e aquela not thread safe. Pode estar tanto na classe quanto nos métodos. Ela vai indicar para você que aquela classe que está utilizando, ela pode ser usada ou não concorrentemente. Então é uma boa você sempre utilizar. Nesse caso aqui da esquerda, é o SDK da Amazon. Então, se a gente faz alguma coisa com a Amazon e querer criar componentes com algumas coisas da Amazon, a gente pode começar a olhar se ela é thread safe ou não. E aqui é dos Jacksons, que para você fazer algum passamento de objeto para JSON, ele, nesse caso aqui do Jackson, é thread safe. Bom, essas são as minhas referências. O que eu queria passar nesse papo reto seria mais você entender como que a concorrência ocorre numa aplicação Java e algumas soluções que você pode adotar a partir de hoje. E é isso.